Muito bem, pessoal. Começando aqui mais um episódio da Banca, né? Esse meu podcast, onde eu recebo convidados que não ficam em cima do muro, que vêm aqui e falam o que pensam, principalmente num país onde a gente sabe que falar a verdade incomoda muita gente. Aí você passa a ser julgado, criticado, apontado e por aí vai. Há muito tempo que eu estava querendo recebê-lo aqui no nosso programa, né? Considerado um dos maiores diretores da televisão brasileira, uma pessoa que empreendedor, empresário, produtor, diretor, palmeirense, né? Tem incentivado as crianças que ficam em torno dele a torcerem pelo Palmeiras, e é uma pessoa adorável, né? De temperamento forte, muitas vezes polêmico, mas é uma pessoa que tem um grande coração. Eu recebo hoje o Alberto Luchetti. Tudo bem? Tudo bem, Frota, obrigado. Fico feliz pelo teu convite. Estou contente de estar aqui com você. E estou disposto a bater um papo com você sempre como nós fizemos, muito franco e muito objetivo. Ô, Luchetti, obviamente, nós vamos falar muito sobre televisão, né? E você, como um dos principais diretores de televisão, um homem que trabalhou em tantos programas, em tantos projetos, eu queria que você definisse, até para as pessoas que estão assistindo a gente, como que você está vendo a televisão nesse momento? Qual é o momento da televisão? O que está acontecendo? Porque salvo engano, às vezes, eu ligo a televisão de manhã, eu tenho a impressão que está todo mundo cozinhando. Aí, à tarde, está todo mundo fofocando. Aí, depois, à noite, está todo mundo fazendo o policial. E por aí vai, entendeu? As coisas meio que mudam. E nesse entreveiro todo, você tem vários canais de igreja, né? Católica, evangélica, o tempo todo você vê várias programações assim. Eu queria que você me falasse qual é o momento que a televisão brasileira vive hoje. Olha, Frota, eu diria para você que talvez a maior crise que ela já viveu na vida dela. É o pior momento da televisão, que além de tudo isso que você está falando, tem dois aspectos. Um sério e outro que eu faço de gozação. O sério, a chegada da internet, com a força que ela vem. Eu costumo dizer, e aqui é a linha séria do raciocínio, eu costumo dizer o seguinte: a televisão não vai acabar como o rádio não acabou com a chegada da televisão. O que acontece? Quando a televisão veio, o rádio ficou em segundo plano em termos financeiros. As verbas publicitárias saíram do rádio e foram para a TV. Por quê? Porque o que você ouvia no rádio, você passou a ouvir na TV, só que com imagem. Então, vamos lá. A novela do rádio foi para a televisão com imagem. Os grandes musicais do rádio foi para a televisão com imagem. Os grandes programas de auditório do rádio foram para a televisão com imagem. Esse foi o principal aspecto da mudança do dinheiro. O dinheiro saiu do rádio e foi para a televisão. E hoje não saiu da televisão e foi para a internet? Saiu também. Desculpa ter cortado o teu raciocínio. Não cortou, não. Aí é verdade. Então, hoje, o que está acontecendo? Repito, a televisão não vai acabar como o rádio não acabou. Mas o dinheiro está migrando para a internet. Por isso, a crise de todas as emissoras. As demissões, a falta de produção, de criação. Isso tudo é falta de dinheiro. Entendi. Esse é o aspecto sério. Agora, o aspecto gozado, que eu acho gozado. Televisão não dá certo na mão de herdeiro. E se você raciocinar bem, todas as televisões estão na mão de herdeiro. Isso vale um corte. Um corte. Tem que cortar para colocar isso. Tudo na mão de herdeiro. Então, vamos lá. Johnny Saad na Bandeirantes. Ele chegou um dia para o pai e falou: pai, eu quero uma televisão. O seu João Saad deu a Bandeirantes para ele. Mas ele queria uma de 39, 40 polegadas no quarto dele. O pai deu uma rede. Deu a rede. Eu estou dizendo isso porque o Johnny é uma das pessoas que, na minha opinião, não entende nada de televisão. Vamos lá, o Silvio Santos. Para mim, o maior comunicador da América Latina e um dos maiores do mundo.
entregou a televisão para um grupo de meninas aí, suas filhas, algumas com algum talento de animadoras de televisão, como a Patrícia. Eu acho ela até interessante no ar. Mas do negócio de televisão elas não entendem. E a televisão já está em terceiro lugar e periga de cair ainda mais. Rede Globo. A Rede Globo de televisão passou da mão do empresário que contratou executivos para tocar a televisão e hoje está na mão dos filhos, dos herdeiros. Por exemplo, Exatamente. há pouco tempo atrás estava na mão do Roberto Irineu Marinho. O Roberto Irineu Marinho é aquele que faliu a Tele Monte Carlo. O pai deu uma televisão para ele em Mônaco, ele faliu a Tele Monte Carlo. Aí ele vem para o Brasil, manda o Bono embora e contrata uma mulher que trabalhou no MAP e na Mesbla, chamada Marluce Dias. Marluce Dias. O que a Marluce entende de televisão? Ela veio do MAP e veio do Mapping que faliu. Do Mapping que faliu e da Mesbla. E da MEC que faliu. O que ela entende de televisão? Ela entende de estoque de televisão, uma televisão em cima da outra. É isso que ela entende. Entendi. E não do negócio de televisão. E penúltimo, Rede TV. Está à mão de dois homens que, no fundo, o que eles querem é comer as apresentadoras. Eles não fazem nada de televisão. Eles namoram com as apresentadoras. E vão casando. E está na mão dos filhos agora. Nem sabia. Está na mão do Neto, que é o filho do Amilcar. Do Amilcar. Bom, e, por fim, se televisão desse certo na mão de filhos, a primeira no Ibope seria a Record, porque todos lá são filhos de Deus. Com um pai desse, não perde de Ibope. Então, esse é o aspecto, vamos dizer assim, gozado da definição de televisão. É a pior crise. Entendi. É a pior crise da televisão. Mas também, por exemplo, você vê agora, vamos falar especificamente da TV Globo, que a gente viveu lá dentro, vivemos talvez os melhores anos de TV Globo, né? Os últimos. E os últimos. Hoje as pessoas estão, né, conhecendo o que é ficar sem um contrato. Outro dia eu vi um ator reclamando porque acabou a relação dele com a TV Globo de 45 anos. Nossa. Cara, de 45 anos. O cara ficou 45 anos trabalhando. Esquece se tem talento. O cara ficou 45 anos sem saber como é o mundo aqui fora. Ele não experimentou o que é aqui fora, porque durante todos esses 45 anos, no dia 10, ele tinha o salário dele lá. Então ele não experimentou, ele não arriscou, ele não passou sufoco, ele não foi para a guerra. E aí, com uma idade avançada, recebe a notícia de que ele está demitido e que ele não faz mais parte do quadro de funcionários da TV Globo. E aí ele vai reclamar. Entendeu? Então, assim, eu acho também que durante muito tempo a emissora de TV ela paternalizou muito essa questão dos contratos longos e absurdos. Porque eu me lembro que artistas, e eu peguei uma época dessa, que você ficava 2 anos sem trabalhar recebendo. Era uma forma de você manter o mercado dentro da sua casa. De você poder ter a exclusividade e não ter ali uma disputa de uma outra emissora levando o seu artista para lá. Mas o que me chama a atenção é a pessoa tomar esse susto. 45 anos, quando o cara falou, eu fiquei contratado há 45 anos e me mandaram embora. Porra! Você devia ter ido antes também, né? 45 anos, meu irmão. Como é que tu vai... Tu tem que ter construído alguma coisa em 45 anos. Uma alternativa para a sua vida. Os caras ficaram parados ali. E nitidamente se vê, né, que é a falta de dinheiro, a falta de publicidade, a falta de investimento, a falta de verbas publicitárias fizeram com que programas inteiros saíssem do ar, estrelas fossem demitidas, né? Projetos que estavam em andamento foram engavetados e, obviamente, tem que concordar contigo essa questão dos streams que chegaram, dos canais fechados produzindo, Netflix, HBO, Amazon, Premium, todo mundo está produzindo, né? E, de repente, as emissoras de televisão elas ficaram à mercê
desse segmento. O próprio YouTube e tantas outras redes sociais, hoje você faz um programa bem feito no YouTube, você atinge 2 milhões de pessoas. Mais audiência que a televisão. Do que ficar 1 hora no ar fazendo um programa na televisão que dá um ponto de audiência, às vezes zero. Altíssimo. Com custo altíssimo, né? Você acha que com isso tudo que está acontecendo e com tudo que você falou, o que você prevê? Você acha que o que vai acontecer na televisão? Porque, só para não perder o raciocínio, eu morei 2 anos em Lisboa, ali em Portugal, e isso em 2004. E lá eu já foi a primeira vez que eu vi que todas as emissoras, da mais forte à menor, todos eles terceirizam tudo, menos o jornalismo. Então, eles produzem fora, eles entregam para as produtoras produzirem fora. Eu quero uma novela com 180 capítulos. Está aqui, me entrega, eu só quero dar o play. O que você enxerga após esse caos que está instalado na televisão? O que você acha que vem por aí? Você deu o exemplo da Netflix. A Netflix acabou terceirizando toda a produção de filmes, séries, vamos dizer assim, até novelas, porque hoje algumas séries de televisão estão na TNT como TNT Novelas. Sim. Né? Então, o primeiro passo quem deu foi a Netflix, o passo mundial, e abocanhou um mercado maravilhoso. Né? Eu não concordo muito com essa ideia de terceirizar tudo menos o jornalismo. Eu acho que daria para terceirizar também o jornalismo. Certo. Né? Então, por exemplo, hoje que você vê grandes iniciativas mancas, né? Eu digo manca porque, do jeito que eles estão fazendo, a probabilidade de dar errado é grande. CNN, Jovem Pan, do jeito que eles fizeram, a probabilidade de dar errado era muito grande. Né? A CNN indo ao mercado, contratando com grandes salários profissionais que estavam trabalhando. A Jovem Pan pegando os profissionais demitidos e, numa linha editorial, suicida. Ideológica, radical. Suicida. Né? E contando com o apoio de uma verba de um governo que injetava nela. E que podia acabar a qualquer momento. Como acabou. Então, essas iniciativas, a tendência é dar errado. Do outro lado, você tem também grandes redes, como a Globo, a própria Bandeirantes, querendo fazer vários canais. A Globo, eu acho que percebeu isso primeiro do que a Bandeirantes. A Globo está passando tudo para frente, terceirizando tudo. Globoplay. E fazendo dinheiro. E fazendo dinheiro. Enquanto a Bandeirantes abriu vários canais, agora começou a fechá-los. Né? Anunciou um canal de esporte aí no antigo 21 e já não deu certo. Que foi o 21 parou. Que, inclusive, você, botou no ar. De maneira magistral, colocou no ar, que tanta repercussão deu, audiência e etc e tal, mas uma coisa que não está fechando. Eles querem montar um canal de esporte tendo Band Esporte. Explica isso para mim. É difícil fechar as coisas na Bandeirantes, né? Eles têm um canal chamado Band Esporte. E vai lançar o canal 21 Esporte. É um negócio muito louco. Ele não mantém o Band Esporte legal, porque é um canal manco, né, de uma das pernas, não tem evento, não tem absolutamente nada, e cria um novo canal que também não vai ter evento, não vai ter nada. Então fica meio que... Mas isso daí é cobrança, porque o canal, o que estava? Ele estava praticamente fora do ar quando a igreja saiu. O 21. O 21. E estava repetindo um canal também maluco, que foi para tomar dinheiro do Sebrae, que era o canal do empreendedor. Certo. Então, tinha o canal do empreendedor, que foi um acordo que fez com o Sebrae, e repetia esse canal do empreendedor no 21. No 21. É uns negócios malucos. Como é que você vê essa ascensão das igrejas tomando conta dos horários, muitas vezes até do prime time das emissoras de televisão? E uma coisa que eu vou te falar que me incomoda, eu já tive algumas discussões em relação a isso, é o fato de você comprar um pacote da Vivo, da Claro, e aí vem 15 igrejas juntos. Isso tinha que ser opcional e não obrigatório. Entendeu? E não é aqui falar contra a religião, mas é falar contra uma coisa que é um sistema. Você compra
um pacote de filmes e canais fechados e vem 15 igrejas. Aí você fica ali zapeando a igreja o tempo todo até chegar no canal que você quer ver, né? Então, como é que você vê essa coisa da igreja? Porque muitos donos de emissoras falam, senão a gente não paga a nossa folha. Isso é uma verdade também. Existem 2 fatores. Mas, pô, não paga folha e vai arriar a calcinha e vai... Como é que faz? E outra coisa, isso daí é uma concessão do que não governo, pode, né? não A gente pode. sabe que legalmente, isso Não é bom pode. todo mundo saber, que legalmente não pode sublocar o horário. E é o sistema que hoje é operado. Por quê? Porque existem 2 vertentes aí. A vertente financeira, que eles injetam muito dinheiro mesmo, e a política. Hoje é uma das principais bancadas do governo federal. Evangélica. Você teve lá, claro. Você sabe, são os evangélicos. Sem dúvida. Então, de um lado, eles costuram politicamente para o status quo continuar o mesmo, e do outro lado, eles injetam dinheiro nas emissoras. O Estado fecha os olhos, entendeu? Aprova o que tem que aprovar, não desaprova o que deveria desaprovar. E fecha os olhos, deixa passar. A maioria do povo não entende sobre essa questão de contratar, sublocar e horários e etc. e tal. Ali o cara está ali pagando. E se você pegar alguns exemplos, é digno, por exemplo, de você ir para a delegacia, registrar uma queixa e o delegado ir lá e prender o pastor, por exemplo, o R.R. Soares. O R.R. Soares, na Bandeirantes, ele vira e fala: olha, a Bandeirantes aumentou aqui o aluguel, assim mesmo. E eu preciso que vocês contribuam mais. Quem estava dando 10, agora deu 15. E aí vai. Quer dizer, ele assalta aqueles pobres coitados que vão no culto dele. Porque a Bandeirantes pediu mais dinheiro. E às vezes é mentira. Entendi. Ele que quer mais dinheiro. Entendi. Ele chega a fazer assim com a mão. O que é o dízimo? De 10 é 1. Se você não der esse 1, o diabo vem e rouba tudo, você fica com 6. Entendi. E o cara que está na igreja acredita. E dá o dízimo. Às vezes passa necessidade em casa para dar o dízimo. Eu estou falando do R.R. Soares, sim, mas tem o Valdomiro, tem todos os outros. Não, e que muitas vezes a gente vê nas reportagens e a gente tem conhecimento, nós somos amigos de alguns proprietários de emissoras de televisão que, ainda que fechados, reclamam da maneira como fazem esses pagamentos, que às vezes nem pagam, às vezes não paga metade, a outra metade vem 30 dias depois, e sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de imposto, sem nenhum tipo de cobrança, auditoria nada. Quanto que custa o horário aqui? 7 horas? Custa 5 milhões. Está aqui os 5 milhões e acabou o assunto. Fica refém. Quer ver o grande exemplo de como eles ficam refém? Quando deu a primeira crise financeira na Bandeirantes, no programa do Fausto, ele chamou o pastor de volta. Eu vi. Eu lembro. Entendeu? Claro. Por quê? Porque é uma grana limpa que entra dentro. Eles tiveram que tirar o jornal do filho do Datena. O Bora São Paulo. Bora São Paulo. O Bora Brasil, sei lá. E puseram o bispo de volta. Por quê? Porque é muito dinheiro. Então acaba ficando refém mesmo. Entendi. E você, isso é uma coisa que parece não ter solução, não. Uma vez que Brasília corrobora com essa situação. E temos, como você falou, uma bancada evangélica grande, que está lá para proteger e que decide muitas coisas. Conheço muitos deles, sou amigo de alguns, né? Aliás, mandar um abraço grande para o Sóstenes Cavalcante, que é o líder hoje da bancada evangélica, né? E quer dizer que você acha que a televisão, então, ela vive um momento de crise. Que a tendência é piorar. Você não vê nada com bons olhos assim, que possa... O que você assiste em casa? Quando você senta, o que o Luquete assiste? Eu assisto Fora muito... o jogo do Palmeiras, que eu sei que você assiste, todos. O que você assiste? Eu assisto muito o Chicago PD, né? Tá. É um seriado. É um seriado, mas, na minha opinião... Tá na Record, né? Não, mas eu assisto... Mas você assiste... Na HBO? Não, Prime? Eu fugi o nome, peraí que eu já li. Universal. Não Universal, tá. Não Universal. O que eu ia dizer é o seguinte,
na minha opinião, é o maior criador de televisão, o Dick Wolf. O Tá. Dick Wolf, ele criou coisas maravilhosas na Universal TV, via CBS, que é o Chicago Med, Chicago PD e Chicago Fire, que é o departamento de incêndio, né, os Sim. bombeiros, o departamento de medicina e o de polícia da cidade de Chicago. Ele criou o FBI Mais Procurados e o FBI Internacional, tudo na Universal com o selo CBS. Ele é um dos maiores criadores de TV dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo. O cara é um gênio. Eu assisto todos esses episódios. Certo. Eu não gosto muito do Fire e nem do hospital, Do hospital. né? Do emergência lá. Mas assisto os outros. Mas Tem- todos são bem feitos. Não, maravilhoso. Maravilhosos. Maravilhoso, maravilhoso. Eu assisto muito filme, Tá. né? Assisto muito Netflix e assisto todos os dias o Jornal Nacional. Tá. Documentários, essas coisas, você Assisto gosta? também e gosto. Documentários. E gosto. Eu gravo todos os dias o Jornal Nacional, porque às vezes eu chego fora de horário e tal. E aí você assiste o Aí eu Jornal assisto o Nacional. Jornal Nacional. Você acha que tem muita diferença o Jornal Nacional pro Jornal da Band, pro Jornal... E eu não assisto o Tu outro. não vê o da Band nem da Não, Record. o da Band eu via na época do Boechat. Agora eu não consigo assistir mais. Você ficou quantos anos na Band? Na Band eu fiquei de 94 a 98. Tá. E na Globo? Na Globo de 98 a 2002. Perfeito. Aí eu... Você passou pelo SBT, não? Então, nesse episódio, o Silvio me chamou 2 vezes para assumir o jornalismo do SBT, mas acabei não acertando. Me chamou quando eu estava na Bandeirantes e me chamou logo depois que eu saí da Globo, quando eu estava já na AltV. Ele me pediu um projeto de jornalismo que eu fiz para ele e ele acabou não usando, agradeceu e tal, e uns meses depois ele pôs no ar, um ano depois ele pôs no ar. Eu acabei entrando com uma ação na justiça e acabei ganhando dele. Fui chamado também uma época na TV Cultura, na Record, como eu falei para você. Não cheguei a falar. Eu, na Record, eu fui convidado, na época eu estava no Fausto, eu fui convidado pelo Honorilto, pelo Zé Paulo Honorilto Valone. Gonçalves. E o Zé Paulo Valone. Então, eu não passei por essas emissoras, mas eu fui convidado por todas. Entendi. Você citou aí o Fausto Silva, né? Você trabalhou durante muitos anos com o Fausto e recentemente você fez duras críticas, você fez um texto, né, que viralizou, foi parar em todos os sites, portais e etc e tal. E logo depois culmina com essa situação do Fausto, né? Primeiro, a catástrofe do programa, né? Que, sem dúvida nenhuma, não deu audiência, uma coisa confusa, uma bateção de cabeça, ele ali cansado, e pós tudo isso ainda vem encerrar com esse transplante, etc e tal. O que mudou? O que era o Faustão antes e o que se tornou o Faustão hoje para... Eu tenho minha opinião em relação a ele ter tentado de segunda a sexta-feira, eu achei demais. Ele já vinha de uma época em que a gente já falava, as pessoas já falavam, porra, Faustão todo domingo cansa. E aí, ao invés dele tirar o time ou fazer alguma outra coisa, ele não só não tirou o time, como ele veio de segunda a sexta, né? Quando as pessoas já vinham falando que todo domingo estava cansativo. O que mudou daquele Faustão da tua época, que fazia muito sucesso, para esse Faustão de hoje em dia? Eu diria para você o seguinte, ele já não fazia tanto sucesso quando eu fui. Tá. Porque quando a Globo me tira da Bandeirantes, tirou porque havia uma crise no programa do Fausto. O Fausto estava perdendo... Na Globo. Uhum. E o Fausto estava perdendo sistematicamente pro Gugu. Então nós fomos lá para parar com essa sangria, né? Eu fui chamado pelo Talma, né, que você conhece bem, o Roberto Talma, e a ideia era parar com essa sangria. Eu diria para você o seguinte, nós começamos em maio, eu e o Talma, no programa do Fausto. Na primeira semana de maio, que foi o Dia das Mães, nós já ganhamos do Gugu
E aí começou a ficar difícil para o Gugu ganhar do Fausto. Sei. Por quê? Porque nós começamos a dar uma cara para o programa do Fausto muito mais da família, em detrimento da banheira do Gugu, em detrimento daquelas Entendi. baixarias, né? Todo mundo ali seminu. Mas o Fausto não era esse sucesso que se dizia, né? Ele já estava em queda livre. Ele já estava no que eu costumo chamar de fim de ciclo, né? Os caras de televisão, eles têm um ciclo. Quem esticou bem esse ciclo, mas mudando de emissora, foi o Silvio Santos. Entendi. Ele conseguiu o maior ciclo da televisão, mas sempre mudando de emissora. E agora, no final, já há uns 20 anos, ou mais até 40 anos, ele já não estava na liderança. Era o Gugu e o Fausto no domingo. Brigando. Ele entrava depois. Isso. Com a audiência que o Gugu entregava. Deixava para ele. Então, nós fomos para lá trabalhar mais jornalismo no programa do Fausto do que outra coisa, para tentar... Que o Gugu trabalhava bem isso. Aqueles factuais do Gugu, o que estava acontecendo em São Paulo. Com uma grande profissional que eu admirava muito na época e admiro até hoje, que era a que fazia o helicóptero dele, que era Silvana Killing. Silvana Killing. E nós ficamos no Faustão tentando fazer esse núcleo de jornalismo. Foi uma época muito legal. Quando nós saímos do Fausto, que houve um problema de relacionamento entre eu e ele, eu fui para colocar no ar o Serginho Groisman, que estava um ano fora do ar na tinha Globo. saído veio do SBT, Isso. Tinha saído do Programa Livre e foi para a Globo com a promessa de estrear de ter um programa. Ficou um ano sem programa. Parado. Até se você me permite, um parêntese nessa história do Fausto, que foi o seguinte: essa tática é uma tática que quem implantou na Globo foi o Boni. Você contrata todo mundo dos concorrentes que está dando audiência. Para segurar e não bota no ar. Ou não bota no ar ou põe no ar na sua emissora. Claro. Mas tira do concorrente. Um dia nós estávamos numa reunião lá no Projac, todos os diretores de núcleo, a Marluz fazia uma reunião com os 15 diretores de núcleo, cada um falava do seu programa e ela tinha uma visão geral da Globo geral, né? Naquela época eu estava iniciando o processo do Groisman. Não. Estava no Faustão iniciando o processo com o Domingos Meirelles, do Linha Direta, e de um programa chamado Mistério, com o Domingos Meirelles. Aí entra o diretor de produção, que você deve lembrar dele, o Manuel Martins. Sim, Maneco. O Maneco. E diz assim, nós estamos perdendo audiência para a Record. Bom, aí parou a reunião. Como perdendo audiência para a Record? Isso não acontecia nunca. A guerra era SBT e Globo. Não, nem SBT. O SBT era só o Gugu e Faustão. Só. O resto... Então a guerra era só de domingo. Só de domingo. O resto... mas durante a semana perdendo para a Record foi um absurdo. Aí, e foi o Manuel que deu essa notícia. Parou a reunião e foram ver o que estava no ar na Globo e o que estava no ar na Record. Na Record estava a Ana Maria Braga fazendo um bolo de chocolate, aquele bolo do padre, aquele chocolate, é uma barra desse tamanho, dessa altura, que demora 5 horas para derreter. Ela chegou a ter 5 horas de programa lá. Isso. E nessas 5 horas ela está derretendo aquele chocolate e conversando com o telespectador. E a audiência subindo e a Globo caindo. Aí o que está passando a Globo? Está passando Chuva Negra com Andy Garcia e Michael Douglas. Pela 15ª vez. Pela 15ª vez. Aí termina o filme, entra a Malhação. E a audiência continua a cair e a porra do bolo não terminava. O chocolate não derretia e a audiência subia. Evidente que alguém estava falando para ela, mexe esse troço que nós estamos em primeiro lugar. Bom, o que a Marluce faz numa maluquice total? Numa maluquice total. Ela falou, vamos contratar Ana Maria Braga e como a Malhação está ruim, vamos contratar jovens para fazer programas para jovens. Então, numa tacada só, ela contratou Ana Maria Braga, Serginho Groisman, Luciano Huck, Cazé,
Thunderbolt, eu acho. Não, Thunderbolt saiu também da MTV. não, mas foi o Casé. Ela contratou Zeca Camargo, não? Não, esses Tá. 4. Ela contratou os 4. Luciano estava na Band fazendo o H. O H. Isso. O Serginho no SBT. No SBT fazendo programa livre. O Thunderbolt o Casé na MTV. Na MTV. Isso. Mas era o perfil jovem. E a Ana Maria Braga fazendo Amanhã, o bolo dela. Na tarde, fazendo o bolo. Ela contrata todo mundo no mesmo dia. E o que aconteceu com a Globo? Voltou para o primeiro lugar, porque não tinha concorrente. Aí ela não conseguia botar o Luciano Huck no ar. Ela não conseguia botar Ana Maria Braga no ar. Se você lembrar, eu estou falando de coisa de 20 e poucos anos atrás, mas Ana Maria Braga estreou de manhã, não deu certo, foi para tarde, não deu certo, voltou para amanhã. Não dava certo, Ana Maria Braga. Botou o Luciano Huck de sábado, ele perdia para o Raul Gil. É verdade. Aí a Veja deu na capa: Globo ressuscita um dinossauro. A capa era o Raul Gil. Bom, o Casé estreou num domingo, no outro domingo foi mandado embora. Foi mandado embora. E o Serginho Grossman ficou 1 ano fora do ar. Isso, eu me lembro. Entendeu? Lembro. Isso foi um repente que a Marluce teve. E depois não sabia o que fazer com os caras. Porque a Globo voltou a primeiro lugar com o filme e com a Malhação. E aí ficou com essa encrenca, essa encrenca Por exemplo, na mão. o comercial. Por que o comercial não gostou disso? Porque a Ana Maria Braga tinha na Record anúncio de Valita, anúncio de Nestlé, anúncio de qualquer coisa na área de culinária. Só que a Globo já tinha esses anúncios. Serginho Grossman. A Globo já tinha os anúncios de Pepsi Cola, chocolate, Drops, o cara já estava na Globo. Aí teve que ir para a madrugada do sábado, custo menor e com uma produção caríssima. Então foi um tiro no pé da Marluce inacreditável. E uma coisa que a maioria... Quer água? Tem água aí para você? Tô aqui. E uma coisa, a maioria das pessoas que saem da MTV, que faziam sucesso na MTV, que era aquele jeito que só a MTV tinha, bateram na MTV e voltaram. Poucos ficaram. O Zeca Camargo ficou, mas o Thunderbolt também foi igual o Casé, bateu e saiu. Tiveram outras pessoas que chegaram na Globo vindas da MTV e não deram certo. E eu me lembro que eu estava fazendo Malhação na época e fui eu que recebi o Serginho Grossman no estúdio a primeira vez do Malhação, quando ele foi visitar o Projac pela primeira vez. E aí ele me falava o seguinte, mal sabia ele que ia ficar 1 ano fora, e ele me falava assim, pô, tu não sabe a loucura, eu tive que sair, eu saí do SBT, porque, porra, lá também, pô, o Silvio em 1 ano me mudou 11 vezes de horário, entendeu? Eu não sabia mais para que público eu falava, porque eu tive na quinta-feira à noite, depois eu fui pro sábado de tarde, sábado à noite, passei pro domingo, voltei, porra, eu perdi a referência para quem eu estava falando ali. E o Programa Livre sempre foi uma grife, né? Tanto é que o SBT quer reeditar ele, e eu acho que os testes que foram feitos com as pessoas que foram feitos está completamente equivocado para fazer. O Programa Livre é um programa que o apresentador ou apresentadora ele precisa ter vivência, bagagem, para ele poder liderar aquela conversa com as mais variadas cabeças ali, sejam eles atores, diretores, modelos, empresários, jogadores, gente do povo. Ele tem que ter conhecimento. Você não pode botar um cara qualquer, uma mulher qualquer, e qualquer que eu estou falando não é para menosprezar, mas que não tenha a vivência, a bagagem, porque o Programa Livre é isso. O Programa Livre é você poder bater um papo, e o Serginho, ele veio de Gazeta, Cultura, e não sei mais o que, até chegar a Globo. Até chegar à Globo, mas eu considero o Serginho muito melhor no SBT do que na Globo, né? Hoje ele tem uma estrutura que ele não tinha no SBT, ele tem um elenco à disposição dele que ele não tinha no SBT, né? Mas, enfim, eu acho complicado isso, porque isso que a Marluce fez de tirar todo mundo de uma vez só, ela ficou com as peças na mão sem ter o time para colocar essas pessoas para jogar.
Não, não tinha mesmo, porque não tinha horário para eles. E a hora que pôs, não deu audiência, que foi o caso específico do Huck e do Cazé. E você vê que hoje em dia o Luciano Huck, ele saiu do sábado, foi para o domingo, foi uma mudança, acho que para ele radical, veio o Mion, e o Mion realmente conseguiu com o Caldeirão uma audiência que o Luciano não tinha conseguido. O Mion hoje ele surfa aos sábados sozinho. Porque não tem concorrente. Não tem concorrente e surfa sozinho. E a Globo abriu pela primeira vez com a chegada do Mion. Talvez não é a primeira vez. Se eu falar a primeira vez, eu vou estar errado. A Globo já tinha feito isso em TV pirata, de se deixar ser sacaneada. E com o Mion agora, é que muita gente não lembra do TV pirata, enfim, foi um sucesso e tudo, mas hoje o Mion é um cara que ele sacaneia a própria emissora e essa rédea frouxa que deram a ele, isso faz com que ele também tenha eu tenho restrições, tanto a ele como ao Luciano Huck. Sei. Eu acho que se saírem da Globo, vão dar água, Entendi. não vai acontecer nada. O Huck teve um momento dele na Bandeirantes, onde ele levou os patrocinadores das boates dele a bancar um programa, onde ele botou 2 mulheres peladas, uma a tiazinha e depois a feiticeira, deu audiência em função disso, né? Porque ele também não tinha elenco, não tinha nada, né? Foi até criativo nesse aspecto, mas o que bancava o programa dele eram os patrocinadores das boates que ele tinha, né? Das bebidas, tudo que ele levou para o... Quando ele vai para a Globo, ele patinou muito tempo, né? A ponto de... Quase saiu. E de ressuscitar o Raul Gil. E o Sérgio. Não, o outro. Serginho Groisman. Não, o Cazé. O que tá no o sábado. O Mion. O Mion é a mesma coisa. Saiu da MTV, foi para Record, patinou. Acho que chegou aí na Bandeirantes também, não foi? Foi. Então, aí, quando eles vêm na Globo, a Globo, como diria o filósofo Bruno Henrique do Flamengo, é outro patamar, né? A Globo realmente é muita grana. É um elenco. E audiência. Todo mundo quer estar lá. Isso. O cara não fala não para você. Não, faz fila para entrar nos programas. Por exemplo, eu até brinco dizendo o seguinte, teve algumas vezes eu lá na Globo de domingo, tudo ao vivo, né? Fazendo programa ao vivo, que dava um problema qualquer, caía o sinal. O logotipo da Globo só aquela bola, para voltar no ar, dava 15 pontos de audiência. Naquela época. 15. Claro, eu acredito. Ou seja, o cara ficava com a televisão fora do ar, ligado na Globo, mas não mudava. Não mudava. E hoje, por exemplo, quando o Fausto foi para Bandeirantes, vai levar os patrocinadores. Não leva, os patrocinadores estão tudo lá. Isso que eu ia te perguntar. Não leva. Como é que você viu o Fausto agora, essa passagem dele? A gente estava até falando dele quando desviamos, né? Pela Bandeirantes, essa passagem dele. Então, ele já estava no fim do ciclo lá. O que aumentou um pouco o ciclo dele? No caso do Silvio Santos, eu dei a fórmula. O Silvio Santos foi mudando de emissora, da Record para o Canal 5, que era a TV Paulista, para depois ser Globo, para depois ser o SBT, que antes foi TVS. Né? Certo. Então, ele foi mudando de emissoras e foi sobrevivendo. O Faustão estava no final do ciclo dele. Se você lembrar bem, e eu dou datas e números para você, eu, quando saí do programa para ir no Serginho, o Faustão, com a direção do programa que ele escolheu dentro da Globo, foi ele que escolheu, ele perdeu 50 de 52 programas. Ou seja, num ano, ele ganhou 2 programas do Gugu. No ano seguinte, ele perdeu 50 de 52. Então, vamos voltar. 2000, ele perdeu, para 2001, ele perdeu 50 de 52 programas. E de 2001 para 2002, ele perdeu 50 de 52 programas. Então, ele estava no fim do ciclo, ele ia sair do ar. Quando o Gugu faz o episódio do PCC. Famoso episódio, para quem não sabe, a produção do Gugu simulou um
um encontro de um repórter com 2 homens que seriam do PCC. Os caras mascarados, né? A gente deve ter até aí essa imagem aí, pedir o Diego para depois procurar isso na rede social, no Google. E os caras se apresentaram como homens do PCC. Que iam matar o Dom Paulo, da Atena. Iam matar um monte de gente. Não, e o coisa que morreu, o Rezende. O Rezende. Iam matar os 3. E com a cara tapada. E o próprio PCC veio e se manifestou, dizendo que esses homens não eram do PCC. A linguagem depois ficou... As pessoas viram que tanto a linguagem corporal como a verbal, né, não passava de uma armação, de uma mentira. Ficou muito feio para o Gugu, ficou perigoso, porque mexeram com uma situação do crime organizado. E depois os próprios produtores confirmaram. Os produtores que depois vieram e confirmaram que tinham feito essa grande fake news, né? E aí é nessa que o Faustão consegue... Aí o Faustão tem uma sobrevida. Aí o que acontece? O Faustão não tem mais concorrente, porque o Gugu se arrasou, até logo depois saiu do SBT, né? Foi para a Record, e o Faustão surfou sem concorrência. Entendi. E sobreviveu de 2000 a 2021. Nossa! Não, de 2002 a 2021, quando ele é mandado embora. Muito tempo. Qual é o grande erro do Fausto ao se dirigir para Bandeirantes? Ele foi magoado com a Globo, né? Foi com o estômago virado. Ele foi realmente demitido da Globo? Foi demitido. Tá. Ele cometeu um erro que foi o seguinte: a Globo ia deixar ele até dezembro, devia fazer um encerramento bonito, um agradecimento para ele, mas ele ficou magoado quando tiraram ele, quando falaram que ele ia sair em dezembro. Aí ele viaja. Não. Quando ele volta, ele não está mais aí, não é isso? Não. O que ele fez? Ele foi se reunir com o Johnny e anunciou que fechou um contrato com a Bandeirantes. Mesmo estando ainda com a Globo? Mesmo estando ainda na Globo. Aí a Globo encerrou. Ele fechou o contrato a partir de janeiro de 21. Ah, isso mesmo, exatamente. 22. Ele fecha o contrato e aí depois ele viaja. E aí a Globo fala que ele já não precisa mais voltar. Isso. Quando botou o menino lá, o Luciano. Não, o Thiago Leifert. O Thiago que Leifert. foi muito bem. Foi bem, foi ótimo. Por isso que eu falo. O Thiago Leifert, não tenho nada contra o Thiago. Claro. Não gosto do narigudo... Do Luciano. Eu chamo ele de narigudo oportunista. Não narigudo oportunista. Ou qualquer um outro que ponha no lugar vai dar certo, porque é Globo. Claro. Tem uma estrutura grande, você sabe. Claro. Bom, aí o Fausto anuncia que fechou um contrato com a Bandeirantes a partir de janeiro de 22. A Globo não gostou. Bom, ninguém se despediu dele. Ele foi tirado do ar por um garoto, por um diretorzinho de 4º escalão. Aí ele ficou magoado e resolve fazer um programa diário. O maior exemplo que eu dou do programa diário já do sem Fausto, saúde, sem nada. Ele já estava de marca-passo. Ou seja, ele já estava com o coração baleado na Globo. Aí ele vem para cá. Aí o que ele faz? Magoado, né? Ele administrou com o estômago, né? Ele vai fazer um programa diário. Quer ver o exemplo que eu dou? Eu fazia com ele na Globo 52 programas num ano. Você fazendo um programa diário de segunda a sexta, em 3 meses você faz 90 programas. Em 2 meses você faz 60. Minto. Em 2 meses você faz 50 programas, porque de segunda são 5, 5 dá 20. Isso. 20 vezes 2, 40. Em 3 meses você fez 60 programas. Ou seja, em 3 meses você fez o que faria na Globo em um ano, com a estrutura da Globo, com o dinheiro da Globo. Aí você vai para Bandeirantes. Em 60 dias você faz o quê? Sem dinheiro, sem produção, sem infraestrutura, sem nada. Sem elenco. Sem nada. E já debilitado. Quer dizer, ele estreou, se não me engano, no dia 17 de janeiro, e no dia 17 de janeiro de 22, no mesmo dia que ele estreou, à noite, eu de manhã escrevi: será um fracasso.
e apontava essas coisas que eu estou te falando como sinais do fracasso. Ele deu 9 pontos no primeiro dia. Porque todo mundo queria ver. Lógico, depois 4, 3, 2, e ficou dando 2, 1, 2, 1, até sair do ar. Naquela audiência que chamam de audiência militar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sem dinheiro, porque os anunciantes não o acompanharam, porque os anunciantes são da Globo, não eram do Faustão. Os anunciantes estão todos lá. Até hoje. O Luciano Huck. Sim. E a Globo ficou com prejuízo. A Bandeirantes ficou com prejuízo. E aí ele se sustentou um tempo, e aí ficou uma coisa que eu considero, na minha visão, feia. Você estreia uma coisa e daqui a pouco não tem o boneco, não tem a cortina, não tem o grupo, as bailarinas. As coisas foram sumindo do palco. Foram sumindo porque não tinha dinheiro, foram sumindo. E isso é feio. Isso não é legal. É o antiprograma. Você tem que fazer o programa diário e ir crescendo ao longo da apresentação. E não, ao contrário, entendeu? Que ele fez, né? Foi. E aí deu no que deu. Ele saiu da Bandeirantes, e aí foi uma coisa muito confusa, né? Porque ele saiu, ficaram reprisando, aí a Bandeirantes trouxe. Eu acho complicado você trazer um programa para a noite com o nome de O Melhor da Noite. Lógico. Porra, você tem que ser. Cara, o melhor da noite. Vai ser outro fracasso. Outro fracasso. A Bandeirantes, eu acho que ela tem a síndrome do fracasso, né? Porque nada dá certo lá, meu. É uma coisa maluca, nada dá certo. Você vê, o Datena foi tentar fazer um programa de domingo, foi um fracasso. Milton Neves foi tentar, foi um fracasso. Agora puseram o Neto. Puseram no lugar do Faustão o menino e a menina lá, o filho e a, também não e deu a modelo. Certo. E agora puseram o Zeca Camargo e a Glenda. Não vai dar. Que, aliás, também. ia muito bem no esporte. Então, a Glenda mexeram lá no esporte para trazer ela para o entretenimento. É muito complicado. Bem complicado. Agora, só lembrando aí que você falou do negócio da entrevista bombástica. Eu nunca dei entrevista bombástica. Eu sempre falei do Fausto, sempre a mesma coisa. Desde que eu larguei o programa, em 2000 que eu larguei o programa, ainda fiquei na Globo até 2002, quando eu montei a AltV, em 2002, que agora eu quero falar com você sobre a AltV. 21 anos, né, a AltV. Eu sempre disse a mesma coisa. O Fausto é uma pessoa tóxica. Não é bom estar ao lado dele, né? Porque ele é uma pessoa complicada, sob todos os aspectos. Agora, quando soma isso a uma carga de informações que eu havia recebido da Bandeirantes, do jeito que ele estava tratando todo mundo, com assédio moral e tal, então juntou. A palavra Faustão é um cara tóxico. Faustão comete assédio moral e persegue pessoas, como eu falei do Bottini, fica uma mistura bombástica. Sim. Que foi o que aconteceu com a entrevista da Veja. Claro. Né? Se você junta tudo isso numa panela de pressão, ela explode mesmo. Claro, né? Claro. E que foi o que aconteceu. Né? Aí o Bottini vem e confirma a minha informação. Eu também. Você também. Os funcionários que estão na Bandeirantes dizem que ele não cumprimentava ninguém, tratava todo mundo mal, tal. E aí isso virou um enxame. Termina essa história toda com o problema grave do coração dele. Né? Eu só temo, eu repito, eu não tenho nunca nada de bom para falar do Fausto. Né? Eu só temo que o caráter do coração não aceite o corpo. Que o coração deve ter caráter, o corpo não tem. Então, talvez haja essa rejeição. Entendi. Do garoto que cedeu o coração, né? Para ele. Eu digo o seguinte, não acredito que teve furo de fila de transplante, não acredito em nada disso. Você acha que foi tudo certinho? Os médicos fizeram com que a coisa desse certo, né? Entendi. Eles colocaram o Fausto em todas as prioridades. As prioridades ou em todas as exigências de um transplantado. E aí o primeiro não teve compatibilidade e foi para o segundo, que era ele. Entendi. Você acha que ele volta ou não? Não volta.
Eu disse que ele não voltava mais. E ele deu uma declaração agora dizendo que não volta. Eu escrevi logo depois um artigo dizendo o seguinte: Faustão tinha que sair por cima. Ele errou ao vir para Bandeirantes, né? Ele tinha que sair por cima. Fazer como fez o Pelé e não fazer como fez o Muhammad Ali, né? Como fez o Garrincha, né? Tinha que fazer como fez o Michael Jordan, como fez o Pelé. E ele falou isso agora do hospital. Entendi. Eu vou sair por cima do que por baixo. Só que ele já saiu por baixo, né? Ele saiu com a mais baixa audiência da Bandeirantes. Então você acha que hoje a televisão ela vive esse momento, essa crise absurda? Acha não, a gente está vendo, né, vive essa crise e que vai perdurar aí durante os próximos anos. Eu acho que a tendência é ela piorar cada vez mais. Sei. Né? Mas ela pode durar o resto das nossas vidas. Sim, porque o rádio não acabou, a televisão também não vai acabar. Mas nunca mais será o que era. Por exemplo, você lembra, a Globo dava 80 pontos de Ibope. Em novela, em programas. Era um escândalo. Isso não se atinge mais. Hoje, quando uma novela dá 30 pontos de audiência, quando dá, vira um negócio. 30 pontos de audiência, para a gente era Era nada. Era um capítulo normal antigamente de novela. Por exemplo, a videocacetada, que era o final do programa do Fausto, chegava a 50, 54. Um negócio maluco. Como pode, né? Não, um negócio doido. E isso já com a concorrência, né? Porque claro. A internet chega no Brasil em 95. Sim. Aliás, falando de internet, e você falou aí da AltV, como é que anda a AltV e o que você fez da AltV? Porque a AltV você foi um propulsor aí da TV digital, da TV de hoje internet. Todo mundo, né? Isso que nós estamos fazendo aqui era a AltV. Claro, né? claro. A AltV, em 2002, quando eu coloquei ela no ar, foi realmente um acontecimento, né? Ninguém tinha ideia do que seria aquilo. Para fazer uma TV via internet. 24 horas ao vivo, com 120 apresentadores. Era um negócio de louco. Era 24 horas. Aliás, eu passei por lá. Eu sei. Você fez programas lá. Isso. E então foi realmente um acontecimento, foi um negócio muito interessante, mas foi antes do tempo. Entendi. Né? Antes do tempo. Eu dizia o tempo todo, é a TV mais democrática que tem, porque eu não preciso puxar saco de político, eu consegui botar no ar uma televisão sem pedir favor para ninguém, né? Colocando o stream no ar, que ninguém sabia o que era. Que é a imagem. Claro. Né? E fizemos uma televisão que deu super certo. Ela não deu, digamos assim, um retorno financeiro que hoje dá. Hoje a televisão, na internet, dá esse retorno financeiro. Naquela época não dava. Mas a partir de 2005, quer dizer, nos 3 primeiros anos, o que aconteceu na minha vida e na vida das TVs digitais? Eu comecei a fazer televisão para todo mundo. Porque quando alguém falava, vamos fazer uma TV na internet, vamos falar com o Luquete, que ele foi o pioneiro. Então eu comecei a implantar televisão para todo mundo. Entendi. Isso me deu uma bagagem muito boa de televisão na internet. E eu dei um tempo e comecei a mudar a AltV para ela ser um pouco mais moderna. Né? Então hoje a AltV está fazendo podcast também, faz alguns programas direcionados. Ela não faz mais as 24 horas ao vivo como fazia, que era uma televisão, digamos assim, convencional. Claro, convencional. Eu fiz até novela na AltV. Negócio louco, né? Mas ao vivo. Novela ao vivo. Mas um louco com uma loucura boa. Boa. Olha só, se você está gostando do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, A Banca, ative as notificações apertando aí o sininho e comente, deixe o seu like aqui, que é muito importante. A Banca também está no Instagram, no Twitter e com o nosso canal de YouTube e no Facebook também. Tá? Aí a gente entra pela Com Brasil TV. É você que tem Vivo, Oi, Claro e também a Sky, né? Você pode assistir a gente aqui aos sábados, né? Ao meio-dia e no nosso canal de YouTube, A Banca, certo? Então, fica aqui a dica. Quero também pedir para que você me siga no meu
Instagram, Alexandre Frota, _oficial. Agradecer sempre o apoio da Black School, né, que é a principal empresa de suplementação alimentar. Aqui eu tenho Whey Protein Zero na minha mão. A Black School, que preza muito pela qualidade de vida, pela saúde. Enfim, o nosso programa está chegando ao final. Eu recebi aqui esse amigo, essa figura adorável, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial e respeito muito, que é o Alberto Luchetti, né? Uma pessoa que sabe falar sobre televisão, sobre os caminhos que a televisão toma e, principalmente, não fica em cima do muro. Sábado que vem a gente volta com mais uma super entrevista para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Luchetti, queria que você fizesse suas considerações finais e, obrigado aí por essa aula e por tudo isso que você proporcionou aí para o público, falando sobre essas questões que são delicadas, complicadas, mas que você fala sempre com muita franqueza. Obrigado, Frota. Eu queria te agradecer mesmo esse convite. Você também é uma pessoa que eu respeito e admiro muito no nosso meio de televisão. Te conheci na época da Globo, sempre tivemos essa amizade respeitosa, esse contato sempre muito interessante e te respeito muito como profissional também de televisão. Acho que você é um batalhador, um cara que merece tudo que você conquistou na vida. E agradeço de coração estar aqui com você. Gostei muito de participar do seu programa e que tenha muito sucesso. Legal. E para vocês que não sabem, eu e o Luchetti, a gente está produzindo alguns podcasts aqui no estúdio, né? Que fica no Morumbi. Entre eles o do André Almada, que é um empresário vitorioso da noite de São Paulo, o Mundo da Noite, a Fabi Frota com o Pimenta Gostosa, o meu, o Augustinho agora, que acabou de... Teixeira. Agostinho Teixeira, que tinha saído recentemente do Datena, está com o podcast dele também. A Cristina Rocha vem para cá, estrear também a Cristina Rocha, que é uma das estrelas do SBT. Enfim, nós temos aqui um pool de programas, né? E sempre respaldados aqui com a infraestrutura que o próprio Luchetti nos proporciona. Agradecer a vocês. Obrigado, Luchetti. Obrigado. Beijo no coração, que Deus te proteja, você, sua família. Não falamos do Palmeiras nem do Flamengo, mas isso a gente fala nos bastidores, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço grande e a banca volta em breve. Valeu!